Se você sofre abuso emocional ou está em uma relação abusiva, saiba se você é dependente emocional. E no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o flashback emocional. O flashback emocional, ele é muito constante na vida de quem passou por relacionamentos abusivos, sejam relacionamentos abusivos na família, seja relacionamento abusivo afetivo, em qualquer âmbito da sua vida, quem passou por bullying, né? São pessoas que trazem dentro de si uma série de traumas e por isso nós falamos sobre estresse pós-traumático complexo, né? Como eu já falei em episódios anteriores para você. Então, quando a gente conversa sobre flashback emocional, a gente tem que pensar no que é o flashback, né? O flashback é aquilo que volta para uma sensação passada. O flashback emocional, ele volta a uma sensação do passado e ele ocorre em função de algum gatilho. Então você tem um gatilho emocional que te leva para esse flashback. Então é como se naquele momento não está acontecendo nada tão grave, mas você tem uma reação emocional desproporcional ao que está acontecendo, certo? E isso faz com que seja uma pista muito poderosa da gente perceber que a gente está sofrendo um flashback emocional. Acontecem coisas cotidianas, acontece alguma coisa simples que te desagrada, mas aquilo gera em você uma reação emocional desproporcional. Então você pode desconfiar que você está sofrendo naquele momento de flashback emocional. Provavelmente, aquela situação simples cotidiana foi um gatilho para despertar algo que está mais profundo em você a nível inconsciente, relacionado ao seu passado. Então você tem uma reação absolutamente desproporcional. Vou dar um exemplo muito simples de flashback emocional. Quando a esposa, por exemplo, pede para o marido não colocar a toalha molhada sobre a cama e ele tem uma reação desproporcional. Né? Ele grita, ele perde a paciência, ele a ofende por uma coisa simples, né? Então ele não está reagindo à esposa dele. Naquele momento, muitas vezes ele está reagindo à mãe dele, lá do passado, que talvez fosse uma mãe que falasse muitas coisas para ele, que fosse muito cobradora, fosse muito exigente. Então, naquele momento, ele está reagindo àquela cobrança extrema da mãe. Ele está reagindo à falta de afeto que ele sentia naquele relacionamento. Então, ele não está, embora ele esteja de fato no momento presente se comunicando com a esposa dele, emocionalmente ele está se comunicando com a mãe dele. E isso é algo que nós fazemos com uma certa constância, né? É muito comum. Se você já sofreu traumas, já passou por situações traumáticas na sua vida, você pode sim sofrer com flashbacks emocionais com uma certa frequência. E eles costumam causar em você uma sensação de culpa, justamente porque você está tendo uma reação desproporcional naquele momento presente, né? E também tem a ver com a questão autodepreciativa. Pessoas que costumam ter muito flashbacks emocionais são pessoas que estão se sentindo no momento menos adequadas ou que têm uma fragilidade na sua autoestima, na sua autoconfiança. O flashback emocional, ele basicamente te tira do momento presente emocionalmente e te coloca no momento do seu passado emocional onde você não tinha condições, né? Onde você não tinha recursos. Então é como se naquele momento do flashback você deixasse de ser um adulto, uma adulta como você é hoje e passasse a ser de novo aquela criança. Então, esse é um processo muito comum, muito mais comum do que se imagina. Pode ocorrer no seu cotidiano e ele pode estar estragando com todo e qualquer tipo de relacionamento que você tenha. Isso porque de fato você não está reagindo àquilo que está acontecendo ali. Você está reagindo a situações do seu passado. Situações que aquela pessoa que está se relacionando com você naquele momento presente, ela não tem acesso, né? Por isso que
A gente sempre vai falar da mesma questão aqui nesse podcast. Eu sempre vou falar sobre esse assunto. Como é importante você desenvolver o seu autoconhecimento. Como é importante você resolver as suas questões. Então eu vejo muitas pessoas querendo ter um relacionamento afetivo maravilhoso, né? Querendo construir uma vida relacional melhor, né? Mas eu percebo que há uma certa, digamos, uma certa acomodação de esperar que isso vá acontecer como num passe de mágicas, né? Assim, vem uma pessoa e muda a minha vida, né? Aparecerá uma pessoa incrível que vai me entender, me compreender. Gente, como é que pode aparecer uma pessoa incrível que te compreenda e tal, né? Se você não se compreende? Se você não está entendendo o seu mecanismo, se você não está entendendo como funciona a sua estrutura emocional, se você não está se dedicando a compreender a si próprio, a si própria, né? Então, não existe essa pessoa mágica que vai ter uma bola de cristal, entender todos os seus problemas e resolvê-los para você. E mesmo assim ser um maravilhoso amante, uma maravilhosa amante, uma pessoa incrível, um grande parceiro, uma grande parceira, né? Uma pessoa companheira, amiga. Gente, isso é viagem, né? Quando a gente acredita que vai acontecer uma coisa incrível assim, sem a gente ter mérito, sem a gente se construir, se reconstruir, né? Quando a gente acredita em pensamento mágico, passe de mágica, né? Na nossa vida emocional, na nossa vida financeira, na nossa vida prática do dia a dia, a gente está alimentando pensamento mágico. Pensamento mágico é uma das questões que leva, por exemplo, as pessoas com transtorno de personalidade a terem relações disfuncionais. Elas acreditam muito em pensamento mágico, né? Então, assim, lógico, você pode ter a sua fé, isso é importante. Você ter a sua fé, até mesmo a sua religiosidade, isso tudo deve ser respeitado e é importante você ter esse respeito e essa confiança em algo que é maior do que você, que te rege, que te guarda. Isso é bacana, isso é legal, isso é saudável. Mas você achar que como num passe de mágica as coisas vão se resolver na sua vida sem que você faça para que elas se resolvam, sem que tenha esforço, sem que tenha empenho, não vai resolver. Não vai resolver. E não é porque eu quero que não resolva. É porque a experiência mostra isso, gente. Nós temos a ciência ao nosso alcance. Nós temos hoje ao nosso alcance todo tipo de estudo. Você não precisa nem pagar para saber das coisas, para ter acesso ao estudo, para ter acesso à informação. Veja só, eu estou fazendo esse podcast aqui de maneira voluntária e gratuita. Você está tendo acesso a muitas informações importantes, a conhecimento, autoconhecimento, principalmente. Então, para as pessoas que buscam, tudo é possível. Mas é necessário que a gente coloque o nosso empenho, que a gente coloque a nossa capacidade, porque Deus age através da gente, por meio das nossas ações, por meio das nossas buscas, né? E não simplesmente de uma maneira mágica, eu não faço nada e as coisas acontecem, não. Você deve dar passos em direção ao seu autoconhecimento. Dar passos em direção a um relacionamento melhor. Então, quando a gente fala de flashback emocional, a gente está falando de um tipo de mecanismo muito comum em pessoas que passaram por situações traumáticas. E vira e mexe, você vai se ver voltando em uma reação do passado, em uma reação absolutamente disfuncional, emocional e que pode magoar, que pode ferir, que pode detonar e estragar com o teu relacionamento hoje, seja qual for o tipo de relacionamento.
Ah, é um namoro, ah, é um casamento, ah, é um ficante, ah, é um amigo, ah, é uma pessoa, sabe, da minha família, uma pessoa importante pra mim. Poxa, e a gente vai continuar tendo esse tipo de relação? As palavras ferem muito, gente. As palavras ferem. As pessoas têm sim memória do que é dito. A gente consegue perdoar, mas a gente sabe o quanto é difícil perdoar. Se você já precisou perdoar alguém por algo que você ouviu, você sabe o quanto foi difícil ou o quanto é difícil ainda você passar por cima daquilo que você ouviu, você esquecer aquilo que te ofendeu. Isso porque eu não tô nem falando das agressões físicas, que muitas pessoas quando entram em flashback emocional podem sim reagir fisicamente, agredir outra pessoa, o que é terrível. Então, gente, veja o quanto a gente pode se ferir e o quanto a gente pode ferir ao outro quando a gente não está entendendo as nossas emoções. Quando a gente não busca compreender como chegar no nosso equilíbrio. Ninguém é perfeito. De fato, todo dia a gente erra, todo dia a gente acerta, todo dia. Todo dia a gente levanta da cama querendo acertar. E não é todo dia que a gente consegue acertar. Isso também faz parte do nosso crescimento, a gente entender que sim, nós vamos errar. E nós vamos perdoar, e nós vamos buscar o perdão também. Mas espera aí, a gente não pode acreditar que as coisas acontecem como num passe de mágica, onde a gente não tem que ter empenho nenhum. Então, se você acompanha esse podcast aqui, você sabe que eu sempre vou te sugerir que você busque um processo sincero de autoconhecimento, que você busque terapia, que você saia da onde você está nesse momento, que você comece a caminhar para o melhor, porque o melhor não é o melhor em comparação ao outro, porque isso é injusto. Nós temos pontos de partidas muito diferentes. Nós somos seres únicos, individuais, a gente não pode se comparar. Mas é o melhor em relação ao que você foi ontem. Então é sempre uma superação. Ser melhor do que eu fui ontem é uma superação para mim. Para você ser melhor amanhã do que você é hoje é uma superação para você. Então eu te convido, se você gosta desse podcast aqui, se você se identifica com a minha abordagem, eu te convido a entrar em contato, agendar uma consulta. Vamos buscar quais são os gatilhos emocionais que te levam para flashbacks emocionais e que muitas vezes inconscientemente você está sabotando os seus relacionamentos, sabotando a sua carreira, né? Sabotando as suas relações familiares, sabotando uma série de aspectos da sua vida que poderiam ser muito mais saudáveis. Você poderia estar aproveitando esses momentos com muito mais qualidade. Nós só nos tornamos adultos emocionalmente quando nós ganhamos a capacidade de autorreflexão. Refletir sobre as nossas ações, refletir sobre o que nós fazemos, e é isso que a terapia te convida, e é isso que eu te convido a fazer. Vamos refletir sobre aquilo que a gente tem como modificar, que são os nossos comportamentos, que são as nossas ações, são os nossos pensamentos. Nós só temos controle sobre isso, sobre o que pensamos, sobre o que falamos e sobre a maneira como nos comportamos. Nós não temos controle sobre os outros. Não são os outros que vão resolver a sua vida, não são os outros que vão resolver a minha vida. Aquela pessoa que vai mudar a sua vida é você. Essa pessoa é você. A pessoa que você busca para realizar seus sonhos, a pessoa que você busca para te compreender, a pessoa que você busca para te amar, está diante do espelho que você olha todo dia de manhã.
Então olha para essa pessoa com amor. Então honra os sonhos dessa pessoa. Então vai atrás de autoconhecimento para curar as feridas emocionais dessa pessoa. É isso que eu te convido hoje, tá? Então eu desejo que você tenha uma excelente semana, que você compartilhe esse áudio com mais pessoas. Você sabe, você pode ajudar alguém que esteja passando por um relacionamento disfuncional nesse momento, que tenha passado por um relacionamento traumático na vida e precise curar essas feridas. Todos nós precisamos curar nossas feridas. Então eu agradeço por você ter escutado esse áudio até aqui. Compartilhe, deixe seu like, inscreva-se no canal. Segue lá no Instagram, @JoanaTinelliPará. Excelente semana, paz e luz. E não aceite receber migalhas de amor. Acompanhe o podcast, inscreva-se aqui no canal, deixe seu like, compartilhe. Você pode ajudar alguém a sair do abuso emocional hoje. Liberte-se, decrete a sua independência emocional.